Olá, turma. Professor Anderson gravando aqui para vocês um vídeo sobre orientação a objetos, tá? A primeira parte, para a matéria de introdução a linguagens e técnicas de programação. Então, agora o que a gente está fazendo? A gente vai dar uma pequena pausa lá na parte prática de Python para a gente ver uma teoria, tá? Sobre orientação a objetos. E aí, aos poucos, a gente vai conectando as duas coisas, tá? Vocês já estão usando, tá? Orientação a objeto na linguagem Python. E aí agora a gente vai falar um pouco da teoria, como que funciona, tá? E aos poucos a gente vai relacionando as duas coisas, tá? Vamos começar então. Então a primeira coisa que a gente tem que. O primeiro conceito, né, que a gente tem que aprender é sobre paradigma, tá? Relacionado à programação, tá? A gente falando de programação. Então o que é paradigma? Paradigma pode ser considerado como um modelo ou padrão a ser seguido, tá? Você pode relacionar a cultura, outras coisas, mas aqui a gente está falando no ambiente de programação, tá? Então, esses paradigmas sempre vão influenciar para a gente a percepção da gente, o que a gente imagina de mundo, né? Tem muito a ver com a visão de mundo, né? Da gente que a gente tem. Como que a gente enxerga as coisas, tá? E é essa visão, né? Essa percepção que vai ajudar a gente a organizar aí tudo o que a gente percebe, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente considera e tal. Por exemplo, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu quero que você pare aí 2 minutinhos, tá? E mentalmente eu quero que você construa uma casa, tá? Quero que você construa na sua mente. Imagine uma casa. Como que é essa casa? Como que você chega nessa casa? Como que seria essa entrada da casa? Tem portão, né? Como que é a porta? E as paredes? Nessa casa, como é que é a cobertura dela? Ela tem telhado? Tem varanda? É uma casa ampla? Né? Que cor que é a casa? Né? Como é que é a janela? É janela de madeira? Imagine a sua casa, tá? Imagine a sua casa. Beleza? Então veja, se você conseguiu imaginar uma casa aí, você vai perceber que você pensou ela de uma maneira totalmente baseada aí no que você conhece, no que você já viu, né? Você seguiu algum padrão aí para pensar, né? E aí você tem, baseado nisso, vários tipos de possibilidade, vários tipos de modelo. Quer ver? Olha como que pode ser uma casa, além da que você pensou, né? Você pode ter um risco aqui parecendo uma seta, você pode falar que é uma casa, uma casinha aqui desenhada quadradinha, uma casinha no formato de cogumelo, aqui uma casinha de tipo, uma cabana aqui, não sei o nome correto, isso aqui, um iglu. São tudo casas, né? Que é diferente da que você pensou. Mas são modelos de casa. Você, você, qualquer uma dessas aqui que você vai falar, se você for classificar, você vai falar, não, isso aqui é uma casa. Então o paradigma, ele é isso aí, ele serve como modelo, um padrão que você vai seguir e é baseado na percepção do mundo, né, que a gente tem, né, como a gente avalia as coisas, como a gente vê as coisas, como a gente percebe. E quando a gente fala na programação, né, como é que é esse paradigma, né, no contexto? Você é uma forma, né, o paradigma na programação é uma forma que você tem de se orientar, né, que o programador se orienta para pensar, modelar e implementar a solução para algum determinado problema. Tá? Então ele vai seguir um determinado paradigma. Tá? Então, por que isso? Porque você tem, para você resolver um problema, você tem que organizar, você tem que modelar, né? Vocês já aprenderam ou vão aprender modelagem de banco de dados. Então você tem que olhar a realidade do mundo e pensar de uma forma, né, que você encaixe aqueles requisitos, né, aquele mundo real ali, você vai modelar ele, vai pensar nele para transformar ele numa solução computacional, né?
E no mundo da programação, você pode aplicar diversos paradigmas. E esses paradigmas são determinados pela linguagem que você usa, determinado pela sua formação, determinado pelo que você aprendeu, tá? E aí, dentre os diversos paradigmas de programação, você tem o básico, o principal que a gente aprendeu desde o início lá na lógica, que é a programação estruturada, tá? Então, o paradigma de programação estruturada, como está definido aí, especifica que os programas podem ser reduzidos a apenas três estruturas: sequência, né, que é aquela sequência de passos, né, de comandos, a decisão, né, o se, se, não que a gente aprendeu, if else, e a repetição, que são os laços, né, você executar uma rotina várias vezes, né, a mesma rotina, a mesma coisa várias vezes, com entradas diferentes, inclusive, né. Esse paradigma foi desenvolvido por esse senhor aí, ó, Michael A. Johnson, tá? E ele escreveu isso só lá em 1975, tá? Vocês vejam que não é coisa novinha não, tá? Nesse livro aí, né? Princípios do design de programas, né? Se fosse traduzir. Então, essa programação estruturada, ela é muito eficaz, tá? Na solução de problemas mais simples e diretos, tá? Por isso que a gente sempre parte dela e ela é é, a base nossa para resolver problemas computacionais, tá? E ela é eficiente por quê? Porque ela não exige que você precise pensar de formas complexas, né, para resolver determinado problema ou para pensar, né? Você tem só aquela sequência lá de passos, né, que é meio que natural, né? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Ah, se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu faço outra coisa, né? Aí eu tenho que fazer isso aqui várias vezes, eu crio uma repetição e tal. Então essa seria o paradigma de programação estruturada, tá? Que é a base aí, da programação aí, a mais antiga, tá? E outro paradigma que a gente tem, que é o orientado a objetos, tá? A orientação a objetos é uma forma também simples, ó, veja que é o simples entre aspas. Por quê? Porque é uma forma de você pensar, analisar e modelar o mundo como uma coleção de objetos, tá? Então, ela é uma forma simples de pensar, sim, mas na transição a gente costuma ter um pouco de dificuldade, tá? Mas não é todos, né? Depende de cada pessoa, tá? E esse paradigma de programação orientada a objetos desenvolveu uma nova forma de pensar, tá? Então, foi uma nova forma de moldar o mundo aí, pensando na questão de objetos, tá? E, e aí, nesse paradigma, o que você tem que fazer? O que o programador faz? Ele molda os problemas deles como objetos e explica para esses objetos como eles vão se interagir, tá? Como que eles vão conversar. Tá? Então você tem vários objetos, uma coleção de objetos. Esses objetos eles conseguem se comunicar entre si, interagir entre si e, e conseguem resolver um determinado problema, tá? Diferentemente da programação estruturada lá, que você tem um programa, um código contido lá que você vai reduzir lá em só apenas em decisão, repetição e sequência, né? Mas fiquem calmos que com o tempo vocês vão pegando aí as ideias, tá? Existem também, pessoal, outros paradigmas, né, quando a gente fala de programação. Além desses dois aí, do estruturado, né, que é o mais fundamental de todos aí, que a gente começa a aprender sempre por ele, e o orientado a objetos, existe também os de procedural, né, que você trabalha com procedimentos, imperativo, funcional, é aquele que você usa bastante funções, tá? Em algumas aulas aí vocês devem ter visto em Python suporta esse paradigma, lógico, etc. Então, cada linguagem de programação que você vai trabalhar, ela pode suportar um ou mais paradigmas, tá? O mais comum hoje em dia das linguagens modernas é suportar a orientação a objeto, mas existem linguagens que são bem específicas que suportam um determinado paradigma. E dependendo do problema, um paradigma ou outro pode ser melhor ou pior para resolver determinado problema, tá? E é sempre o programador, né,
aqui em última instância aqui, né? Mas sempre é claro que uma empresa maior vai ter sempre uma equipe técnica, né? Para resolver, né? Para resolver qual paradigma ou qual modelagem vai ser aplicada. E elas podem ser também misturadas, tá? Você pode misturar também, dependendo da linguagem, se a linguagem suportar. E aqui, no nosso caso, a gente vai estudar a programação orientada a objetos, tá? Que é, pela sigla pode ser o POO, tá? Beleza? Então vamos lá. Então por que, que a gente tem que modelar o mundo, né? Quando a gente fala modelar o mundo em objetos, né? Pensar ele como objetos. Por que isso? Porque o modelo é sempre capaz de simplificar a realidade, né? E para problemas complexos, às vezes você tem que ter uma simplificação bem grande para atingir um determinado objetivo. Pensa, você vê lá no exemplo da casa, né? Provavelmente você que pensou aí na casa, você deve ter pensado numa super casa, numa mansão, né, numa casa super detalhada, talvez, não sei. Sendo que na verdade você pode modelar ela naqueles outros modelinhos lá que eu passei, né, simples, né? E que não deixa de ser uma casa e pode cumprir as funções básicas de uma casa. Dentro de um determinado contexto, vai servir para você representar, né? Mesmo de forma simples, né? Você vai simplificar a realidade num modelo mais simples, tá? Então é bem comum. E aí, essa ideia de simplificar, né? Os modelos simplificam e eles te permitem você entender, né? Melhor como que funciona, tá? Os sistemas, como que você entende aquilo, como que você analisa. Então é bem comum essa questão de modelo para você simplificar, igual quando você modela um monte de dados. Você simplifica ali os dados, né, combina eles, cria alguns diagramas para você conseguir entender melhor. Não quer dizer que aquele modelo vai ser fiel, 100% fiel à realidade, mas ele vai trazer uma essência ali para você, de como que é que funciona, tá? Então, os modelos também ajuda a gente também trabalhar com sistemas mais complexos, né? Porque se a gente não conseguisse criar modelos simplificados, né, do mundo, a gente não conseguiria entender sistemas mais complexos. Então, a ideia é você reduzir, né, você faz recortes também, né, modela ou pensa só numa determinada parte, e depois você combina, né. Veja aí já uma ideia de objeto. Você pode pensar, dividir, né, esse problema, esse sistema complexo em partes menores, entender essas partes, depois combinar elas, tá? E uma outra parte muito importante aí da questão de você modelar o mundo é essa questão de reutilização, né? Então, quando você tem a ideia de um objeto, né, você tem uma tesoura, por exemplo, vamos pensar num objeto tesoura. Tesoura foi pensada para você reutilizar, você usa ela para cortar um papel, um tecido, um papelão, e você reutiliza ela várias vezes, né? Ela tem uma função pré-determinada, né? E você consegue reutilizar ela. Então, a ideia dos modelos também vem nesse encontro, que você pode reutilizar a parte de modelar. E o que a gente pode modelar então, já pensando em orientação objeto, já pensando na programação? A gente pode modelar coisas que a gente fala que são coisas tangíveis, né? São coisas, elementos físicos aí, né? Mais concreto, né? Do lado concreto, parte mais concreta, como livro, carro, eventos, né? Você pode modelar coisas que estão ligadas a eventos, Copa do Mundo, simpósio, outras coisas, e transações, né? É alguma coisa tipo um contrato escolar, né? Uma transação entre o aluno, ou os pais do aluno e a escola. Você pode modelar um pedido de compra, que é uma transação, né? É um contrato ali também de compra, né? De compra e venda. Veja que aqui tem uma semelhança bem grande lá com a modelagem quando a gente pensa em entidades, né? Tem uma relação lá com o banco de dados, porque o banco de dados também ele pode ser modelado baseado num paradigma orientado a objetos, tá? A gente pode também trabalhar nesse paradigma. Então veja que aqui os objetos que a gente pode modelar pode casar com entidades, né? Coisas, né? Você pode modelar coisas, você pode modelar eventos, você pode modelar transações, tá? E pode haver uma relação aí
E em geral vai ter uma relação, tá? Com os dados e com as entidades. E aí a gente vem para o conceito de objeto de software, né? O que seriam esses objetos de software, tá? Objetos de software são pacotes de software compostos de dados e procedimentos. Eu não sei se vocês lembram quando a gente aprendeu lógica, a gente trabalhou bastante esse conceito, né? De dados e instruções, né? A gente trabalhou dados e instruções. Tá? Então, quando você cria um pacote ou cria uma solução, né? Um determinado programa, ele, ele cria esse conjunto aí, né? Ele é composto por isso, por dados e procedimentos, por funções, por comandos, né? Por instruções. Esses procedimentos você pode chamar também, você pode intercambiar aí, né? Os procedimentos atuam sobre os dados, né? Então, ele atua sobre os dados para poder fazer o quê? Transformar esses dados, né? Fazer algum processamento com esses dados. E os dados, aqui nesse contexto aqui, a gente fala que eles vão determinar o estado do objeto, tá? Como que aquele objeto está no momento, tá? Como que você pode caracterizar aquele objeto no momento, tá? E aqui, só para questão de terminologia, né, você pode observar, você pode chamar, né, na orientação a objetos, dependendo do software que você está trabalhando, dependendo do contexto, você vai enxergar ou vai falar que procedimentos são equivalentes a métodos ou funções, a gente às vezes chama de funções, mas no orientação a objeto, o termo técnico são métodos, tá? A palavra, né, o termo correto, a terminologia correta. E os dados, né, quando você está falando em orientação a objetos, eles se transformam em atributos. Tá? A terminologia no mundo da orientação a objeto, no contexto da orientação a objeto, os dados são atributos. A gente chama de atributos. Então, como é que a gente representa objetos? Tá? Isso aqui é uma forma de você representar. Tá vendo? Você tem aqui uma rosquinha aqui, um donut, né? Então, ele é formado aqui por procedimentos, né? Seriam as ações, as funções, os métodos e os dados, tá vendo? Os dados aqui fica dentro, tá? Aqui a ideia de dar essa questão de estar contido dentro do objeto, tá? São dados, atributos desse objeto. Então, um exemplo aqui de um objeto do cotidiano da gente, como que a gente descreveria ele, né? A gente teria o objeto aqui carro, tá? E aí esse carro ele tem os métodos, né, aqui, né, os procedimentos que ele pode executar. E aqui dentro você tem os dados, né, ou os atributos. O que seriam esses atributos? São equivalentes, né, são plenamente equivalentes lá aos atributos que vocês estudaram, vão estudar em banco de dados, tá? Que são, por exemplo, aqui no carro você pode ter um modelo, pode ter marca, pode ter ano, né, pode ter outras informações relacionadas ao carro, outros atributos, outras características. E os procedimentos que esse objeto pode executar, né, ou pode estar relacionado a ele, ou pode ser tipo responsabilidade, né, a gente usa esse termo também, é responsabilidade do carro. O que o carro faz, né, em termos de ação, de procedimentos? Ele pode parar, né, frear, acelerar, virar, trocar de marcha, buzinar. Tá vendo? Então aqui a gente está combinando, nesse modelo de objeto, a gente combina os procedimentos ou métodos aqui, né, quando a gente fala em modelo de orientação a objeto, e os atributos, tá? Outro exemplo aqui para você, ó. Você tem um objeto aqui, conta bancária, tá? Então, o que teria de atributos ou dados relacionados a esse objeto, conta bancária? Você teria a informação do cliente, o atributo número da conta, o atributo saldo da conta, que é um dado, né? O atributo limite. E que procedimentos ou responsabilidades, né, métodos que essa conta bancária poderia ter? Ela poderia ter responsabilidade de efetuar depósito, sacar, efetuar saque, solicitar saldo, executar transferência, emitir um extrato. Tá? Então seria métodos, né, funções desse objeto, os métodos, procedimentos e os dados ou atributos. Tudo bem? Então veja, estou
eu estou sempre dividindo em dados e procedimentos, tá? Dados e procedimentos. Dados no contexto de orientação a objeto a gente chama de atributos e os procedimentos a gente chama de métodos, tá? O que é responsabilidade, né? Que é responsabilidade? Que ações você pode olhar assim? Que ações aquele objeto pode executar, né? Pode ser responsabilidade daquele objeto executar. Então aqui a gente, para tentar não confundir muito vocês, a gente vai encerrar essa primeira parte aqui com essa atividade, tá? Então a ideia é que você identifique aqui métodos e atributos. Aqui já foram dados os objetos, tá? Foram dados aqui 4 objetos, e a ideia é que você vai listar para cada um desses objetos, você vai listar 3 métodos, procedimentos, ações, responsabilidades, o que esses objetos fazem, executam, tá? E 3 atributos, né? 3 características, dados que caracterizam, né, esses objetos aqui. Beleza, pessoal? Então, realize o exercício e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.